mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 até o verso de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 19. Eu penso que Paulo não deu esse alerta sem motivo. É possível, e eu entendo dessa maneira, que há uma tendência em nós de colocarmos mais expectativas aqui nessa terra do que na vida por vir. Paulo sabia que é muito fácil todos os nossos sonhos, todas as nossas expectativas se limitarem apenas em questões de trabalho, de família, de conquistas e sonhos realizados. Ele sabia que nós precisamos ser alertados sempre de uma realidade que vai além daquilo que nós vemos. Como quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, depois do verso 16 e 17, quando ele diz: Olha, ainda que a nossa carne se corrompa, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Ele está falando da alma dele, do espírito dele, se renova de dia em dia, porque nós não atentamos nas coisas que se veem, mas naquelas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas aquelas que não se veem, elas são eternas, elas são permanentes. Pensamos que o sucesso está do lado de cá do rio, e construímos as nossas casas aqui, e pensamos tudo aqui, toda uma vida apenas em vitórias, em conquistas, tudo do lado de cá, e o que sobra para o lado de lá? Será que nós não precisaríamos pensar mais quando Jesus diz: Olha, não ajuntem para vocês tesouros onde os ladrões irão roubar e onde a ferrugem irá corroer? Porque Jesus nos ensina e nos desperta para essa realidade de nós ajuntarmos tesouro nos céus. Porque certamente a nossa tendência é apenas ficar olhando para as coisas de baixo. Precisamos levantar os nossos olhos. Precisamos considerar a vida por vir. Precisamos considerar um futuro que está não do lado de cá do rio da vida, mas está do lado de lá.
Não apenas quando nós partirmos daqui, mas principalmente como nós cantamos, quando Jesus descer do céu e buscar a sua igreja e restaurar todas as coisas. E aí você pode realizar sonhos, você pode alcançar e conquistar, e você sempre irá desejar algo mais. Você quer ser um profissional de sucesso, você pode chegar lá, mas eu quero dizer para você que quando você alcançar este alvo de ser um profissional de sucesso, você vai desejar algo além. Porque em nós, seres humanos, há um anseio, um anelo que não é saciado pelas coisas terrenas, mas só pode ser saciado pela presença de Deus, pela glória por vir. Por isso o verdadeiro triunfo, a verdadeira vitória, a verdadeira realização da vida humana, o sucesso da vida humana e da vida cristã não está do lado de cá, mas do lado de lá. E a gente precisa considerar isso. Antes de abrir o 7º selo, o capítulo 6 termina com a abertura do 6º selo, e o capítulo 8 começa com a abertura do 7º selo. Antes de revelar os sinais finais da história, o Senhor Jesus dá uma visão para o apóstolo João. Imagina depois daquela cena de batalhas, de guerras, de lutas e perseguições, o Senhor dá uma visão de refrigério, de alento. Tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse, né? Mas Apocalipse é um livro para refrigério, para consolar a alma da igreja, dos cristãos, dos discípulos de Jesus. Se você fazendo uma propaganda aqui, se você quiser conhecer mais sobre o livro de Apocalipse, nós temos uma playlist no nosso canal da igreja com todos os capítulos estudados no livro de Apocalipse. E essa mensagem é uma mensagem que conforta a igreja, embora o juízo divino sobre o mundo, que é o que revela o 5º selo, do verso 9 ao verso número 17, do capítulo 6, o 5º e o 6º selo, embora o juízo de Deus sobre o mundo e a igreja passe por essas situações, porque a igreja estará no mundo, mas a igreja sai vitoriosa. João, ele consegue ver uma multidão que não se podia contar, e essa multidão está na presença de Deus, no céu, no trono, diante do trono de Deus e do Cordeiro, e ela está louvando a Deus, ela está junto com os anjos, junto com os seres celestiais, louvando e adorando o Senhor. Ela está lá porque foi salva, era uma igreja que triunfou. Talvez uma palavra mais apropriada, uma igreja que recebeu o triunfo das mãos do Cordeiro. O verdadeiro sucesso da vida cristã. Se você observar do verso 1 até o verso de número 8, o apóstolo João, ele tem uma visão de um anjo, e esse anjo, ele está dizendo para que fosse aguardado o momento do juízo divino sobre a terra, até que todos os filhos de Deus fossem selados com um selo. O anjo, João vê um anjo com um selo de Deus na mão, e esse anjo vai sair para selar todos os 144 mil do povo de Deus. É preciso dizer que nós, como igreja reformada, não entendemos esse número como algo literal. Mas se você ler Apocalipse, capítulo de número 21, ele vai fazer uma referência à igreja como 12 portões, 12 fundamentos, e a explicação no próprio capítulo 21 de Apocalipse é que os 12 portões têm os 12 nomes das tribos de Israel, e nos 12 fundamentos o nome dos 12 apóstolos. E aí, se você multiplica 12 por 12, que é o povo de Deus do Antigo Testamento, 12 tribos, o povo de Deus do Novo Testamento, representado pelos 12 apóstolos, você tem 144. E o número 1000 é para dizer que todo o povo de Deus da história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo, estão lá. E toda essa igreja de Cristo, que é o povo de Deus, será marcada na fronte, na testa. E essa marca não é literal, é espiritual. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, diz que essa marca é o penhor, é o Espírito Santo, é a garantia que Deus nos dá de que nós somos de Deus. Então esses 144 mil não podemos interpretar de forma literal, mas como
de forma esclarecida, porque enquanto no verso de número 4, se você observar o verbo inicial, o primeiro verbo que aparece, João ouviu o número. Ele ouve. Agora no versículo de número 9, ele vê. E o que ele vê não é um número, ele vê uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. Aqui está o triunfo da igreja. Se situações que nós experimentamos aqui tentam fazer com que nós desistamos, deixemos de perseverar, de confiar no Senhor, experimentemos tristezas, nós lembramos desse texto, porque João, eu creio assim, e entendo dessa maneira, João me viu lá, João viu você lá, já parou para pensar nisso? Ele viu a igreja toda lá, e ele vê a igreja, nós, ele vê a igreja presbiteriana de Conselheiro Paulino, que não é mais igreja presbiteriana de Conselheiro Paulino, porque não existem mais denominações. Ele não vê uma igreja brasileira, porque são de todas, não tem, é uma língua celeste, é um novo idioma, de todos os povos, línguas, raças e nações, aquilo que o ser humano tentou fazer em Babel para glorificar a si mesmo, Deus fará na glorificação, no estado eterno, reunindo pessoas de todas as línguas, povos, raças e nações, e estarão diante dele. Esse é o triunfo da igreja. Essa é uma igreja vencedora. Verdadeiro sucesso da vida cristã está aqui, irmãos. Eu não sei o que você tem imaginado da vida cristã, eu não sei o que você tem pensado a respeito dessa terra, mas eu quero dizer para você que todo o sucesso que você almeja, não é esse o sucesso, não é esse o triunfo. O triunfo é esse que João vê na glória celeste, todo o povo de Deus, uma igreja gloriosa, uma igreja que triunfou. Uma igreja triunfante é uma igreja que louva a Deus por sua salvação. Olha o verso de número 9 e o verso 10, eu já mencionei aí, todas, povos e línguas em pé, assim como estou lendo no finalzinho do versículo 9, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A igreja está no céu e ela não está louvando a Deus, ela está no novo céu, na nova terra, podemos assim entender, e ela não está louvando a Deus simplesmente pelas bênçãos e vitórias terrenas, ela está louvando a Deus em primeiro lugar pela salvação. Às vezes queremos motivos para agradecer a Deus por uma cura de uma enfermidade, pela conquista de um trabalho, por uma promoção no trabalho, pela restauração da família. Mas a igreja aqui está louvando a Deus pela salvação. Porque uma igreja que triunfou, ela sabe que o verdadeiro motivo do triunfo dela não são as conquistas terrenas, mas a salvação em Jesus Cristo. Se a salvação em Jesus não te alegrar e não encher o seu coração de louvores a Deus, eu quero dizer para você que nada vai te alegrar. Uma alegria que vai passar. O apóstolo Paulo nos mostra isso escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 3, mesmo estando preso, ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Aí no capítulo 4, verso 7, ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E no capítulo de número 4, depois do verso 10, verso 11, ele vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele sabe que o verdadeiro triunfo não está nas coisas aqui da terra, mas na salvação em Jesus. Aqui é o que os teólogos chamam de o cântico do Cordeiro. Nesse primeiro momento onde o louvor é dirigido ao Cordeiro de Deus, que salvou, que operou salvação. A igreja vive esse tempo de plenitude de alegria, plenitude de felicidade, aquilo que o salmista no Salmo 16, verso de número 11, diz: na presença do Senhor existe plenitude de alegria, aqui se cumpre de uma forma plena. A plenitude de alegria por causa da salvação, a igreja está louvando a Deus. O livro de Apocalipse mostra então que a felicidade da igreja não está neste mundo, não está na ausência de guerras e perseguições, mas está na presença de Deus no céu.
O grande motivo, irmãos, da nossa alegria e gratidão a Deus não devem ser as nossas realizações, mas o que Jesus conquistou para a nossa salvação. E aí, se você observar, o verso de número 14 também nos ensina isso, porque o verso 9 ele vai dizer que essa igreja estava vestida de vestiduras brancas, e o verso de número 14 diz que essa multidão lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Uma igreja que foi salva, que alvejar as vestiduras no sangue do Cordeiro, quer dizer que a nossa vida, os nossos pecados foram perdoados. Nós fomos limpos pelo sangue de Jesus. As vestes brancas simbolizam santidade, pureza. Agora a igreja não é mais uma igreja que peca às vezes, mas é uma igreja pura que jamais conseguirá pecar. Enquanto o homem está sem Cristo, ele não consegue deixar de pecar. Quando o ser humano tem Cristo como seu Salvador, ele consegue não pecar. Mas quando Jesus voltar e nós formos glorificados, estivermos para sempre em sua presença, nós não conseguiremos pecar mais. Não vai haver qualquer coisa em nós, impulso em nós, que nos leve a fazer algo contra a vontade do Senhor. Seremos plenamente limpos. Então as vestes brancas significam pureza, santidade, perdão de pecados. Com palmas nas mãos. Essa ideia aqui é uma ideia de celebração, de festa, de conquista, celebração pela libertação dos pecados. Se você voltar lá em Levítico, capítulo 23, do verso 33 ao 44, se institui a festa dos tabernáculos, quando depois da festa da expiação, a festa dos tabernáculos era a última festa que o povo de Deus celebrava no ano, no 10º mês, que no nosso caso não é o mês de outubro, é um outro mês que agora eu não vou lembrar qual é. Você pode pesquisar aí, que aí você estuda um pouco também, para me lembrar depois. Então era no 10º mês, a última festa. Mas era uma festa que acontecia depois da expiação. Uma expiação, uma festa que acontecia anualmente, onde o povo celebrava o perdão de pecados. E aí qual era a orientação de Deus, a ordem de Deus? É que os judeus deveriam pegar ramas de palmeiras, de árvores, e com esses ramos fazerem tendas e ficarem habitando nessas tendas por 7 dias. E aí lá no verso de número 43 de Levítico de número 23, Deus diz assim: é para que o povo se lembre que um dia eu libertei eles do Egito e os fiz habitar em tendas no deserto. Essa festa era uma celebração diante do Senhor para lembrar a libertação do Egito também. E aí nós encontramos nas páginas do Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo de número 12, Jesus entrando em Jerusalém. E o que a multidão está fazendo? Ela pega as suas roupas, coloca no meio do caminho, pega ramas de palmeiras, que são as palmas, ramos de palmeiras, e coloca sobre o chão para que Jesus passasse. E a declaração que o apóstolo João registra no seu evangelho, no capítulo 12, no verso de número 13, quando Jesus está entrando em Jerusalém, é: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Com essa declaração, eles estavam lembrando que a libertação de Israel estava chegando em Jerusalém, que a libertação de Israel estava chegando sobre o povo de Deus. Por isso a igreja lá no céu recebe esse símbolo com palmas nas mãos, porque era o símbolo da vitória. Quando Jesus entra em Jerusalém, o povo já profetizou, já anunciou a verdadeira libertação, que não era do jugo romano, mas a libertação dos nossos pecados. Porque em nós ainda há uma força que nos leva a fazer algo contra a vontade de Deus. Você quer obedecer a Deus, mas ao mesmo tempo que você obedece a Deus, você tem pensamentos que te levam a fazer coisas que não são da vontade do Senhor. E aí você pensa e acha que o que Deus quer para você, você pode viver um tempo na igreja, você pode viver um tempo no mundo. Aí algumas pessoas pegam e dizem assim: não, então, já que Deus não quer assim, eu vou ficar no mundo direto. E entenda-se que mundo é uma expressão que é alguém que se entregou ao pecado, alguém que permanece no pecado. Mas aqui Jesus entra em Jerusalém. No céu, a igreja está com palmas nas mãos, celebrando a vitória.
a libertação dos pecados. Nós queremos tantas conquistas, mas a verdadeira conquista é a libertação dos nossos pecados, irmãos. É saber que aquilo que te separava de Deus, aquilo que fazia você inimigo de Deus, foi tirado. E agora em Cristo Jesus temos uma nova vida, onde nós podemos exaltar o Senhor pela sua obra de salvação na nossa vida. Tudo mais se torna pequeno diante do triunfo da salvação, diante da obra de Jesus. Esse é o verdadeiro sucesso da vida cristã. É possível que você desanime, que você fique triste, que você derrame muitas lágrimas, que você tenha experimentado frustrações porque você desejou algo e isso não aconteceu. E você se sente um perdedor, você se sente um derrotado. Eu quero te lembrar que a verdadeira vitória Jesus já conquistou. A verdadeira vitória é o perdão dos nossos pecados, e todos aqueles que confiam em Cristo como seu Salvador são perdoados e serão ainda plenamente santificados, o que nós entendemos como glorificação, onde teremos o nosso corpo e a nossa alma plenamente em serviço, em santidade diante do Senhor. Uma igreja triunfante, uma igreja que triunfa é uma igreja que louva a Deus por sua salvação e é uma igreja que louva a Deus por seus atributos. Muitas pessoas querem motivos, né? Tem até uma canção, eu tenho motivos para te exaltar, te bendizer, te adorar. É teu meu coração. Mas aqui, enquanto o verso 10 expressa a adoração da igreja, o louvor do Cordeiro, é uma dedicação de adoração ao Cordeiro de Deus. Agora no verso de número 11 e 12, não apenas a igreja, mas todo o povo celestial, você encontra a presença dos anjos, estavam em pé rodeando o trono, os anciãos aqui, que são os 24, que é uma representação também da igreja de Deus, do povo de Deus salvo. E aí você encontra os 4 seres viventes, os seres viventes também, louvando ao Senhor, que é uma representação talvez dos querubins. A maioria dos teólogos reformados entendem dessa maneira, que seria uma outra ordem de anjos, e não todos os seres vivos. Algumas interpretações revelam ou interpretam dessa maneira, que seria toda a criação. Mas aqui ele está tendo uma visão do céu. Então é o povo que habita no céu. Todo povo que habita no céu está louvando ao Senhor. Toda a igreja salva, o povo redimido e os anjos, os santos de Deus, aqueles que pertencem ao Senhor, estão louvando ao Senhor. E por que eles estão louvando a Deus? Eles estão louvando a Deus por causa dos atributos de Deus. São as características de Deus. As virtudes de Deus, que são imutáveis, que expressam a sua perfeição. Se você contar aqui, são 7 virtudes, 7 atributos. E esse número 7 também tem um caráter específico no livro de Apocalipse, porque expressa perfeição. Então, eles estão louvando ao Senhor. E essas duas palavras, amém e amém, no início e no final, é para expressar que em toda a eternidade, e essa expressão no final, pelos séculos dos séculos, também demonstra isso. A palavra amém e a repetição amém é quando Jesus faz essas declarações no Novo Testamento, quando ele diz em verdade vos digo. Quer dizer que é uma verdade imutável, que é algo que não se altera, é algo perpétuo. E aí aquilo que é algo perpétuo, o cântico de adoração a Deus, por causa dos seus atributos, porque Ele é digno de louvor, de receber a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força. Tudo é para Ele. O apóstolo Paulo resumiu isso em Romanos capítulo 11, no versículo de número 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. A sua vida é para Deus. Aquilo que a igreja fará no futuro, e que João viu, e também ouviu esse cântico, nós já fazemos desde já, e precisamos continuar fazendo, louvando a Deus por quem Ele é, e não por aquilo que Ele faz. A pergunta é, você tem feito assim? Você tem adorado a Deus por quem Ele é, e não simplesmente por aquilo que Ele faz? O triunfo da igreja está na certeza, irmãos, de que nós estamos nas mãos de Deus. Porque Ele fala do poder, da soberania, da sabedoria, das ações de graças, do louvor, da glória, tudo pertence ao Senhor, porque Deus é o autor da nossa salvação, por Ele nós, e por causa dEle nós estamos lá, estaremos lá.
E aí Jesus expressa isso de outra forma no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 28, quando falando sobre ele como pastor e a igreja como suas ovelhas. E ele vai dizer que as ovelhas estão em suas mãos. E ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos. Ninguém pode nos roubar e nos tirar da comunhão com o Senhor. Então não há motivo, se Deus é um Deus presente, se estamos em suas mãos, não há motivos para inquietação. Pelo contrário, como Pedro disse na primeira carta, no capítulo 5, verso 7, lancemos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, porque ainda que nós passemos aflições aqui, sabemos quem é Deus, sabemos quem é o Senhor, e Ele se revelou a nós assim, como um Deus sábio, poderoso, forte, que nos sustenta. A nossa tendência é louvar a Deus quando Ele faz algo por nós, mas que nós, como igreja, honremos o Senhor e louvemos o Seu nome por quem Ele é. Terceiro lugar, uma igreja triunfante é uma igreja fiel nas tribulações. Se você observar o verso 13 e 14, ele vai dizer: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Uma igreja que passa por lutas, que passa por tribulações. Existem algumas pessoas que interpretam, dizendo no livro de Apocalipse, que a igreja do Senhor Jesus, no tempo do fim, não vai passar pela grande tribulação. Mas não é essa a visão que nós temos como igreja reformada, como igreja presbiteriana. Nós entendemos que a igreja passa pela grande tribulação, assim como toda a igreja e povo de Deus ao longo da história passou por grandes tribulações. Tribulação como ser perseguido por Faraó, como enfrentar ali, atravessar o Mar Vermelho e enfrentar o deserto. Tribulação no tempo dos juízes, tribulação na época dos reis, tribulação indo para o cativeiro na Babilônia. A igreja sempre foi perseguida, o povo de Deus sempre enfrentou lutas, e ainda continuará enfrentando até o tempo do fim, e no tempo do fim essa luta vai ser renhida. É até um hino, né, da Assembleia de Deus, né? A luta renhida, né, usa essa expressão. É uma luta que nós enfrentamos aqui. E o que você vai fazer? Qual é a sua postura? Se você ler o capítulo de número 14, verso de número 12, ele vai dizer: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É possível que algumas tribulações e algumas lutas tentem roubar de nós a confiança em Jesus e a fidelidade a Ele. Mas quando o ancião responde ao apóstolo João dizendo: esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, é uma igreja que permaneceu fiel até mesmo nos tempos mais difíceis, como o próprio Senhor Jesus alertou seus discípulos dizendo: aquele que estiver disposto a perder a sua própria vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Mas aquele que quiser salvar a própria vida, a perderá. É quando nós nos entregamos em fidelidade, e como Jesus escreve à igreja em Esmirna, dizendo, em Apocalipse 2:10, não temas as coisas, porque a gente guarda o final do versículo, mas precisamos guardar o início do versículo. Geralmente a igreja, os discípulos guardam, nós guardamos, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Mas olha o início do versículo, Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Alguns púlpitos, alguns pregadores dos nossos dias, pastores dos nossos dias, esquecem de textos como esse. Porque se você enfrenta alguma tribulação, e se até mesmo o diabo é usado para você passar por alguma tribulação, ele diz: você tem algum pecado aí oculto, você tem que confessar, você está no caminho errado, volta para o caminho de Jesus, porque o Filho de Deus não passa por isso. Aí então a gente tem que rasgar e riscar esse texto. Porque o próprio Senhor Jesus alerta a igreja, dizendo que a igreja não deveria ter medo das coisas que iria sofrer.
Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. João 16, verso 32, 33. Mas nós precisamos permanecer fiéis até o fim. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, ele diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A fidelidade a Deus nos momentos bons, irmãos, é mais tranquilo. Ir à igreja, participar das atividades da igreja, tudo isso é tranquilo enquanto a gente está vivendo tempos de bênçãos, de conquistas. O grande desafio nosso é sermos fiéis a Deus quando nós somos ameaçados, quando nós somos perseguidos, quando o nosso mundo vira de cabeça para baixo, quando nós perdemos as forças. Esse é o nosso desafio, mantermos fidelidade a Deus quando tudo na nossa vida parece desmoronar. É justamente nesse tempo que nós demonstramos onde está a nossa fé. Em quem nós temos confiado. Que nós demonstremos a nossa confiança no Senhor, a nossa fidelidade a Deus, em toda e qualquer situação. Porque se nós formos fiéis até a morte, receberemos a coroa da vida. Agora, se esse texto nos mostra aqui que nós vamos passar por tribulações, até chegar ao fim, porque uma igreja que triunfa é uma igreja que lutou. Não existe, nós falamos isso, não existe vitória sem luta. Então uma igreja triunfante foi uma igreja que passou pelo deserto dessa terra, pelas lutas, pelas perseguições, pelas tribulações, pelas tempestades. Mas esse texto aqui nos lembra de uma coisa, irmãos. As tribulações têm fim. A grande tribulação vai passar. As lutas passam. E essa igreja está em pé diante do trono do Cordeiro, diante do Senhor. Mas somente depois que Jesus voltar. É com essa perspectiva de que a tribulação terá um fim que nós somos encorajados a perseverar. Encorajados a continuar confiando no Senhor e mantendo a nossa fidelidade a Deus, ainda que experimentemos adversidades. Em quarto lugar, uma igreja triunfante é uma igreja que não sofrerá jamais. O verso 16 e o verso 17 nos mostram isso. O verso 16 ele diz, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ainda que quando ele diz, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não quer dizer que alguém vai chorar. Se chorar vai ser de alegria, de tanta emoção, mas não vai ser de tristeza. Não vai haver tristeza, não vai haver morte. Se nós lermos lá Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 4, já não haverá morte, nem dor, nem luto, nem tristeza, nem pranto, porque todas essas coisas irão passar. Todas as lágrimas que você chorou nessa terra, e que às vezes você pensa que não tem consolos para ela, serão enxugadas. Todas as tristezas e lutas, grandes perdas, tudo isso vai ser consolado. É nesse sentido que Isaías capítulo 65, a partir do verso 17, diz, quando o profeta diz, vi novo céu e nova terra, as primeiras coisas passadas já não haverá lembrança das coisas passadas. Mas você precisa, para interpretar esse verso 17 de Isaías 65, ler o versículo anterior, que fala das tribulações, das lutas. A gente vai esquecer das lutas, porque diante da glória, diante daquilo que Deus tem reservado para nós, nada se compara. Tudo é apagado, tudo perde o sentido, a importância. Diante da glória de Deus, o sofrimento irá acabar e nós estaremos com o Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 18, ele diz que os sofrimentos que nós passamos nessa vida não podem ser comparados com a glória que nós teremos com o Senhor.
nós estaremos para sempre com Ele. Nós estaremos com o Senhor em glória, em perfeição. Nunca mais terão fome. Isso não quer dizer que nós não iremos nos alimentar. Nunca mais terão sede. Isso não quer dizer que nós não iremos ingerir água. Mas aqui é a ideia de que qualquer sinal de desconforto e sofrimento não haverá lá. E aí eu fico pensando, e a gente precisa lembrar disso, irmãos. Uma vida inteira de sofrimento. Uma pessoa que nasceu numa família nem pobre, abaixo da linha da miséria. Uma pessoa que viveu comendo resto, comida do chão. Existem pessoas que passam isso em alguns lugares do mundo. Jesus usa uma história. O rico, que viveu uma vida toda regalada, comprando tudo o que ele desejava, e o pobre, que desejava comer as sobras do rico. Morreu o rico, morreu também o pobre. E o pobre, embora a parábola não diga isso com todas as letras, mas pelo ensino geral da Escritura, o pobre, porque confiava em Deus, foi para um lugar de consolo. E o rico, porque não confiava em Deus, foi para um lugar de sofrimento. 70 anos, 80 anos, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu não sei quanto tempo você vai viver nessa terra. Mas se forem 100 anos de sofrimento, eu quero te lembrar que não se compara a uma eternidade de plenitude com Deus. Então, ainda que você perca a sua saúde, ainda que você perca tudo, como Lutero escreve no hino Castelo Forte, se temos de perder família, bens, prazer, e tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. É para isso que você deve olhar. Que o sofrimento aqui no tempo presente, ele vai ter um fim, ele não é perpétuo. Você não deve adiantá-lo. Você não deve cessar esse sofrimento. Porque esse sofrimento também, na maioria das vezes, para nós que somos filhos, é propósito de Deus para trabalhar em nós e nos aperfeiçoar, para que sejamos santos como Ele é santo. Então você lembre que para chegar ao triunfo você passa pelas lutas e grandes tribulações, mas elas um dia irão cessar. Mas a promessa não é que nesta vida elas irão cessar. A promessa é que na vida por vir elas irão cessar. Então confie nisso. Em quinto lugar, uma igreja triunfante é uma igreja que servirá a Deus para sempre. Verso 15. A razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua presença, intimidade. Nós que estamos servindo ao Senhor aqui, e que em alguns momentos servimos, mas não servimos a Deus como gostaríamos, porque fazemos algo, mas depois parece que desfazemos. Obedecemos a Deus num momento, como cantamos, e o hino é animado, o cântico mexe com as nossas emoções, e a gente bate palmas e cantamos: eu quero te obedecer, eu quero obedecer os teus mandamentos, a tua palavra é mais doce que o mel, mas isso está nos nossos lábios, e muitas vezes não está nas nossas mãos, nos nossos pés, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Maranata, ora vem Senhor Jesus, e nós pedimos que o Senhor venha e fechamos os olhos e adoramos o Senhor, lembrando da sua grandiosidade. Mas se Jesus voltasse hoje, vocês seriam encontrados em paz com Ele? Então é certo, e eu falo isso, não falo apenas para os irmãos, a exortação também é para mim. Porque muitas vezes eu prego aqui para os irmãos e na segunda-feira, ou no domingo à noite mesmo, eu já estou sendo desafiado a viver aquilo que eu preguei. E muitas vezes eu caio naquilo que eu mesmo falei. É um desafio nosso.
buscarmos essa fidelidade a Deus e servir a Deus em todo o tempo. Paulo ele chega a dizer em Romanos 7, o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala, termina no capítulo 7 dizendo, graças porém a Deus que em Cristo Jesus nos dá a vitória. E é nessa mensagem que nós focamos, de que nós servimos a Deus aqui, e o projeto de Deus é que nós estejamos servindo ao Senhor em todo o tempo. João vê um tempo, ou melhor, João vê algo fora do tempo, porque a eternidade é algo que a gente não consegue alcançar. Novos céus e nova terra está além da nossa compreensão. Um tempo em que o tempo não conta, onde são dias sem fim pelos séculos dos séculos, está além da nossa compreensão. Então João vê algo, na verdade, fora do tempo, e ele vê que nesse algo fora do tempo existe o povo de Deus, e esse povo de Deus tem prazer em fazer a vontade de Deus. Esse povo tem prazer em cumprir o que Deus manda, esse povo tem prazer em servir a Deus. Irmãos, abrindo parênteses aqui, muita gente, né? Se o céu for só ficar louvando ao Senhor, né? Cantando para Deus, não vai ser tão legal assim não, né? Imagina ficar uma eternidade toda, né? Cantando. Aqui esse texto diz que nós iremos servir ao Senhor. E nesse sentido, esse servir, a Bíblia não revelou a nós como será esse serviço nos novos céus e na nova terra. Mas diz que tudo aquilo que Deus determinar, e eu entendo que Deus nem vai precisar Jesus nem vai precisar dizer assim, faça isso, nós já faremos, porque nós e Ele seremos um. Quando a Bíblia diz que Ele estenderá sobre eles o seu tabernáculo, é o seu Espírito, a sua presença, e nós estaremos com Ele, servindo ao Senhor pelos séculos dos séculos, no estado eterno da glorificação. Agora, se você é povo de Deus, se você é a igreja do Senhor, se você faz parte desse povo, deve ser desejo do seu coração servir a Deus desde já. Se você não serve a Deus aqui, não tenha uma certeza que você o servirá lá. Mas se você o serve aqui, com tudo que você tem, conforme Eclesiastes 4:9, o 4:10, ele diz, tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Servir ao Senhor desde aqui, para que tenhamos a certeza e a paz de que quando Ele voltar, nós estaremos servindo ao Senhor em todo o tempo, para toda a eternidade. Eu não sei se despertou para terminar o sermão, né? Para a gente celebrar a Santa Ceia, mas eu estou no último ponto, tá? Isso me veio, não consegui segurar, né? Uma igreja triunfante é uma igreja que terá plenitude no relacionamento com Deus. Olha o verso 17. Embora a minha ênfase anterior tenha sido a parte final do verso 17, Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, para dizer que a tribulação vai ter fim. Mas o início do verso 17, ele diz, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, Deus coloca um querubim com uma espada desembainhada, protegendo o local da árvore, expulsa Adão e Eva do jardim, diz, para que eles não estendam a mão sobre a árvore da vida, e comam do fruto e vivam eternamente. É impossível o ser humano, por si só, chegar à árvore da vida. É impossível o ser humano, por si só, chegar à fonte da água da vida. Somente Cristo é capaz de conduzir a sua igreja, os seus filhos, as suas ovelhas, a essa fonte. Jesus disse para aquela mulher em Samaria que estava na beira do poço, eu sou a água. Se você me pedir, eu vou te dar a água da vida. Do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, quando diz em João 10:10, o diabo vem somente para matar, roubar e destruir,
ele completa dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida significa plenitude de relacionamento com Deus, plena intimidade. Lembre-se daquele dia, daquele culto que você saiu do local de culto da igreja, feliz, radiante, porque Deus falou ao seu coração. Você se alegrou no Senhor, você chorou, você experimentou Deus de uma forma que você não havia experimentado. Então você diz: que culto maravilhoso! Eu quero dizer que tudo isso que nós experimentamos aqui, nada se compara. Nada se compara a essa plenitude de relacionamento. Quando Deus estender sobre nós o seu tabernáculo, quando Deus tabernaculará conosco, conforme Apocalipse capítulo 21 nos ensina. Essa é a vida de Deus, a fonte da água da vida. Tudo aquilo que nós precisamos para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nós teremos, porque estaremos ligados ao Senhor. Jesus, quando faz a oração sacerdotal, em João capítulo de número 17, verso 23 e no verso 26, ele usa expressões assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Agora, nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, e Jesus em determinado lugar, em João 14, João 16, ele vai dizer que não apenas o Espírito Santo, mas o Pai e Ele viriam em nós e fariam morada. Agora imagine essa unidade, Deus em nós e nós estando no Senhor. E ele ainda completa no verso 26 de João 17, e eu neles esteja. Será que Jesus está em você? Será que o Espírito Santo está em você? Porque ele permanece naquele que tem alimentado a ação do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: não apagueis o Espírito. E ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Tudo que nós podemos desfrutar da comunhão de Deus, irmãos, ainda é pouco aqui, mas no porvir, diz o apóstolo, citando o profeta, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é sempre algo além. No início Deus tem um jardim, no final Deus tem uma cidade. No início, Adão conversava com Deus uma vez no dia, no final da tarde. E Adão esperava as visitas de Jesus, ou, para ser mais preciso, da segunda pessoa da Trindade. Mas no final, no porvir, não vai ter encontro marcado no final do dia. Vai ser do acordar ao deitar. Vai ser o tempo inteiro. É uma plenitude de relacionamento que não se limita a um tempo específico, mas em todo o tempo estaremos em Deus e Deus em nós. Irmãos, isso é incrível, não tem como imaginar. E eu fico imaginando estar lá, conversando com Jesus, e ouvindo dele das suas maravilhas. E a palavra de Deus nos diz que Ele nos revelará a sua glória, nos mostrará a sua glória. Aquilo que Deus só permitiu que Moisés visse a sua bondade, as suas costas. Você vai ver face a face. Paulo ele fala isso em 1 Coríntios 13. Agora eu conheço em parte, conheço como vendo por um espelho, através de um reflexo. Mas então eu irei conhecer a Deus como eu sou conhecido por Ele. Isso é maravilhoso. É uma intimidade que a gente não consegue alcançar. Agora eu quero dizer para você, não deixe passar a sua vida de comunhão com Deus. O que Deus tem para você
É muito mais do que umas gotas e alguns abraços que você desfruta dele aos domingos. Deus quer um relacionamento constante. Deus não quer ser o encontro, Deus quer ser presença. Não somente porque Ele quer, mas porque você precisa. Quando o livro de sabedoria diz que Deus, se não me engano, Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem para que ele não possa descobrir o que vem depois. Eu entendo que essa eternidade é um anelo pelo próprio Deus. O seu coração não irá ficar satisfeito enquanto você não desfrutar desse relacionamento com Deus. Quando nós pensamos nesses ensinos, irmãos, meditamos nessa palavra no que é o triunfo da igreja, do povo de Deus, tudo aqui perde o valor. Por isso Paulo ele diz, olha, eu considero tudo como refúgio, como esterco. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu sei que é incomparavelmente melhor estar com Ele. Não que a nossa vida aqui não seja importante, sabe? A sua vida é importante, a sua família é importante, o seu trabalho. Você precisa viver uma vida que agrade a Deus aqui, é importante. Mas eu quero dizer para todas as suas expectativas e sonhos que você tem aqui, nada se compara ao triunfo que Deus tem para o seu povo. E que isso deve estar em primeiro lugar. Isso deve ser o fator que nos motiva, que nos encoraja a continuar perseverando, a mesmo derramando lágrimas aqui, enchendo nossos lábios de louvor, o nosso coração de alegria. Como o salmista no Salmo de número 126, quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Que esse seja o desejo do seu coração. Participar dessa igreja triunfante. Participa e integra essa igreja triunfante. Quem passou e vivenciou também como igreja militante. Igreja que lutou, igreja que perseverou e lutou contra o pecado e viveu uma vida de fidelidade ao Senhor. Que você descanse. Essa é a quinta, sexta mensagem que nós meditamos sobre a igreja. A partir do domingo que vem nós começamos aí uma outra linha de reflexões. Mas essas reflexões sobre a igreja nos lembram o propósito da igreja, mas nos lembra também o fim da igreja, que é diante do seu Senhor e do seu Salvador, e que isso seja o suficiente para a gente. Que isso seja o suficiente para você continuar perseverando e ouvindo.